Colágeno, que a gente, com o passar dos anos, né, doutora Andressa, vai perdendo. A partir dos 25 anos, a gente já vai perdendo colágeno, é isso? Bom dia. Bom dia. Na verdade, a gente deixa de produzir tanto. A gente, o tempo todo, a nossa vida toda, a gente tanto consome quanto produz colágeno. Mas a partir dos 25, a gente começa a consumir um pouco mais do que o que a gente produz. Aí a gente vai perdendo essa produção, né? Exatamente. A gente vai perdendo a massa do colágeno. E aí a gente vai começando a sentir flacidez. Mas isso se acentua muito mais a partir dos 50, ali no período da menopausa. Seja bem-vinda ao meu time, quem está nesse período aí da menopausa, que não é fácil. Verdade. Olha, doutora Andressa, eu vou falar uma coisa para as mulheres aí que estão nesse climatério, né? Como que é difícil para a gente, né? Eu acordo, eu acho que umas 3 vezes na madrugada com aquele calor, né, que a gente chama de fogacho, que é uma coisa assim terrível, não é brincadeira, e a gente tem que se preparar mesmo, né? É verdade. E o colágeno, ele é exatamente essa situação, nós mulheres e homens também, né? Mas nós muito mais que eles, muito mais doutora? que eles. Infelizmente, a gente sente bem mais essa perda. Essa perda. E eu falo que o climatério, a menopausa, a gente não perde só colágeno, a gente está no tema colágeno, mas uma coisa importantíssima que a gente diminui muito, e isso independe muito do sexo, é água. Então a pele fica mais seca, tanto da face quanto do corpo. A gente sente esse ressecamento muito intenso também. Por isso a importância da gente tomar muita água. Sim. Por dia, o ideal é que a gente tome aí pelo menos 2 litros de água. 2 litros de água diário, né? Para explicar para quem está mandando mensagens aí para a gente agora, perguntando, doutora, lá do Ceará vem uma mensagem de uma telespectadora, Ana Beatriz. Ela quer saber para que serve o colágeno. Colágeno é uma fibra. E o que acontece? A nossa pele ela é sustentada por fibras aqui embaixo. Então, quando ela não tem fibra, é como se a gente tivesse uma casa que a parede está ficando mais molinha, mais caída. Então, ela vai caindo literalmente. E aí, ele é uma fibra necessária para que a gente tenha o lugar para que a nossa pele consiga se sustentar. Quais são os benefícios que a gente pode falar do colágeno em relação assim, ao corpo como um todo, doutora? Eu costumo falar isso para os meus pacientes, que flacidez, ela não escolhe o lugar que ela vai ter, né? A gente, óbvio que a gente sente mais no rosto, porque é o lugar que a gente mais se observa. Mas você observa também nos braços, no abdômen, no bumbum, nas pernas. Isso é muito mais impactante, por exemplo, em pessoas que perdem muito peso muito rápido, pós-cirurgia bariátrica, por exemplo, alguém que fez uma dieta. Então, você sente o corpo inteiro muito flácido, claro, que na maioria das vezes é a face que incomoda mais, né? Com certeza. Eu também queria aproveitar a oportunidade, doutora, para a gente falar sobre essa questão da reposição do colágeno, né? De como funciona, o que a gente tem aí em termos de novidades para a nossa pele ficar maravilhosa, né? Porque, doutora, vamos combinar, né? A gente tem aí o passar dos anos, mas não é porque o tempo está passando que a gente vai se descuidar. Ah, sem dúvida. A gente tem que estar sempre linda. E hoje a gente se cuida cada vez mais Cada vez mais. Isso é muito importante. Então, a gente fala muito sobre reposição de colágeno. Eu costumo dizer que o mais interessante é a gente repor quando a gente faz algum estímulo no consultório. Você repor por repor vai ter um benefício muito pequeno, a não ser em casos que você não consiga absorver esse colágeno. Exemplo, uma cirurgia bariátrica, que você não tem a absorção do nutriente. Porque o que a gente precisa para produzir essa proteína, essa fibra? A gente precisa de ingesta de proteína. Então, se você se alimenta bem, se você não tem nenhum problema de absorção, você vai produzir. Então, é interessante você suplementar, ou seja, você tomar quando você faz um estímulo. Você vai produzir mais naquele período, talvez o que você consuma naturalmente não seja suficiente. E fazer procedimentos ajuda demais. E aí, nesse caso, tem uma infinidade de procedimentos que a gente pode fazer, desde tecnologia até injetáveis e fios para a gente fazer o estímulo do colágeno tanto na face quanto no corpo. Inclusive, doutora Andressa, você estava me falando sobre a questão dos fios, né? Que é o que há de mais moderno e o mais atual. Você vai até viajar agora, né? Isso. Para poder trazer aí mais essas novidades. Por exemplo, tem muitas mulheres aqui mandando mensagem para a gente
muito incomodadas com essa região da papada, porque assim, eu acho que é uma das partes do nosso corpo que mais incomoda. Eu não falo só das mulheres, os homens também cada vez mais vaidosos. O fio, por exemplo, ele ajuda, né, nessa região aqui, doutora? Sim, ajuda bastante. O que é o fio, né? O fio, ele vai fazer um reposicionamento. Então, aquela pele que caiu, a gente vai ter um reposicionamento. Mas a grande vantagem dos fios é que eles também vão fazer um estímulo de colágeno e melhora de qualidade da pele. E isso depende um pouco do fio. Então, você estava falando da viagem, eu vou viajar para a Geórgia, que é o país que fica ali embaixo da Rússia, e foi lá que inventaram os fios russos, que ficaram tão famosos. E aí, de evolução, de material, de técnica, chegou nesses fios novos que são muito interessantes, trazem resultados super naturais, com reposicionamento e melhora muito importante de qualidade de pele. E podem sim ser usados para melhora do contorno do rosto. Eu já usei, já fiz o Sculptra, que ele é um potencializador de colágeno também, mas com certeza o fio, né, esses fios, com certeza já é uma tecnologia a mais, né? Na verdade, às vezes, não é que um é melhor do que o outro. Depende muito do caso. Da indicação. Da indicação. Aquela flacidez inicial, você olha para baixo e sente. Você está na academia fazendo alguma atividade, você sente seu rosto balançando, uma flacidez está começando, vai muito bem um injetável como esse, um Sculptra, um Radiesse, um bioestimulador que a gente vai colocar e vai melhorar. Quando é um grauzinho a mais, ou quando a pessoa, mesmo nova, já tem uma descida, que a gente precisa reposicionar, aí talvez valha a pena a gente fazer um fio, uma tecnologia que vai fazer esse efeito lifting um pouquinho mais intenso. E outra coisa que é importante que se diga, tem muita gente pedindo no Instagram da doutora Andressa, já vou colocar aqui para vocês, porque inclusive quando ela voltar dessa viagem, eu já vou querer fazer esses fios aí, meu amor, para ficar maravilhosa, porque tudo enquanto é técnica a gente tem que correr atrás, né? Para dizer para você que está me assistindo aí, que o colágeno ali, a partir dos 25 anos, a gente já vai perdendo essa produção. Então, não deixa o tempo passar, ou não deixa passar muitos anos para você procurar alternativas, como, por exemplo, o uso do Botox. Sim. Quanto mais cedo você começar a tratar aí da tua pele, tendo a indicação correta, é importante que se procure um profissional na área, tá? Eu fico muito preocupada com essa questão da gente estar vendo muita coisa na internet e, principalmente, muitas pessoas também fazendo procedimentos que vão dar muito problema depois. É importante você procurar um profissional que seja habilitado, no caso, uma dermatologista, que faça parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que você possa ter essa segurança, porque você vai estar entregando a sua saúde para um profissional, né, doutora? Então, tem que ter todos esses cuidados. E quanto antes você começar já a cuidar da tua pele, melhor, né? Sim, eu falo que a gente não precisa exagerar, né? O interessante é que você trate de acordo com sua demanda. Eu atendo pessoas que aos 25, 28, a gente já precisa fazer alguma coisa. Mas tem mulheres que aos 40 estão ótimas. A gente vai fazendo coisinhas muito pequenas, então é muito de pele para pele. E uma coisa importante quando a gente fala em prevenção é você também entender a sua necessidade, porque também depende do que você busca, do que você procura, né? Isso mesmo. Então, já fica aí essa dica para você que está assistindo aí ao nosso programa. Obrigada, viu, doutora? Eu agradeço. Volta sempre. E quando voltar dessa viagem, por favor, me avise, né, Ítalo? Ó, vamos fazer esses fios aí, ó, para ficar linda e plena nesse contorno. Linda e plena, né? Mas eu vou te dar uma dica, porque eu sei que você também ama moda. E dá dica para você que está aí me assistindo, a Rainara Mourão, maravilhosa. Ela que é uma profissional da área